Assustem, eu prometo que vou falar pouco, a metade do habitual. Abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Por favor, coloquem-se em pé para ouvirem esta leitura em Mateus 6, 19 até 21. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Um investimento que não deprecia. Queiram sentar-se, por favor. Esta palavra de Jesus não é um elogio da imprevidência, da falta de planejamento. Ele está tratando do sentido da vida. A questão é esta: onde é que está o sentido da vida? O Sermão do Monte é o lançamento das bases do reino de Deus. É assim que ele começa. A primeira palavra de Jesus: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Lucas e Marcos preferem a palavra reino de Deus. Mateus, como um bom judeu, para não usar o nome de Deus, usa céus. Mas o Sermão do Monte, na estrutura do Evangelho de Mateus, é o lançamento das bases do reino, a proposta de ética. No texto que eu acabei de ler, procurando mostrar o sentido da vida, uma ética correta que parte de dentro, direciona a vida da pessoa, ele desfez 3 equívocos. O primeiro equívoco dele foi o de quando alguém ajudar alguém financeiramente, não tocar trombeta. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que fez a tua mão esquerda. Então, ajudando alguém, não faça alarde disto. O segundo equívoco era a oração pomposa. Os fariseus gostavam de orar em pé nas esquinas para serem vistos, e ele diz: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o terceiro era o jejum exibicionista, o indivíduo que, ao jejuar, ainda colocava cinza na cabeça, punha uma roupa de saco e fazia questão de mostrar para todo mundo que estava jejuando. E a palavra de Jesus é esta: lava o rosto. O que Jesus deseja é desfazer a holofotite religiosa, esta exibição da pessoa com a sua religiosidade. Agora, ele vai desfazer o quarto equívoco, o sentido da vida. Para estas pessoas estavam no acúmulo de bens materiais. Por isso ele diz: não se preocupem em ajuntar tesouros na terra. As pessoas guardavam seus tesouros e os ladrões roubavam. Como as pessoas eram muito pobres e as roupas eram caras, uma pessoa às vezes tinha apenas uma muda de roupa. Quando alguém era rico, tinha 3, 4 peças de roupa, as traças podiam roê-las. Jesus mostra que estas riquezas são perecíveis. Então o sentido da vida não está no exibicionismo religioso, nesta religiosidade de consumo externo, de marketing, mas também não está na posse de bens. Então, diz ele: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ajuntem tesouros nos céus. Precisamos entender essa expressão, ajuntar tesouro nos céus, porque se o céu é uma realidade espiritual, como é que vai se ajuntar coisa material numa realidade espiritual? A linguagem de Jesus, evidentemente, é figurada e quer mostrar onde está o tesouro da vida. Onde é que está aquilo que apaixona alguém para viver, que se torna o sentido de sua existência, que a energiza, que faça com que ela esteja disposta a viver, a morrer por aquilo? Então dá ele 3 orientações sobre como investir seguramente, um investimento que não deprecia, um investimento que não perde com inflação, que não pode ser roubado e nem corroído, o investimento espiritual, o investimento no reino. E na sequência do texto lido, ele apresenta 3 características
deste investimento que não se deprecia. Primeiro, cuide do seu interior. Versículos 21 a 23. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. A palavra de Jesus é muito rica. Nada nele é sem valor, mas aqui é uma palavra fantástica. O coração do homem não está aqui. O coração do homem está no seu bolso. O que mais afeta a pessoa são suas posses. Por isso que eu tinha um amigo que dizia que quer matar um crente e dê um chute na carteira dele. É a parte mais sensível de alguém, seu bolso, suas finanças. E esta é uma questão para nós pensarmos, onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso valor maior? Onde está o bem que nós prezamos? Nós olhamos para aquilo que nós valorizamos. Nós olhamos para o que o coração manda. Na palavra de Jesus, o olho é o receptor da luz, e ele está de acordo com a moderna psicologia, refazendo a moderna psicologia, está de acordo com ele. É por onde captamos as impressões e as transmitimos para o cérebro, uma das fontes de captação do mundo exterior. É por onde enfocamos a vida e por onde alimentamos a alma. Nós olhamos para o que nos interessa, e se o que nos interessa é mau e imprestável, o que nós vamos colocar lá dentro é mau e imprestável. O olho é o guia do corpo. Nós vamos para onde o olho manda. Ninguém olha para um lado e vai para o outro, corre o risco de trombar com um poste. Nós vamos na direção dos olhos. E aqui vem a palavra de Jesus: vocês olham para o que é importante, e vocês vão para onde o olho manda. Cuidem do seu olho. É o olho que alimenta o interior. O que vocês veem, o que vocês mais prestam atenção, internalizam, põem lá dentro e vai determinar a sua vida. Cuide do seu interior, diz ele. É o seu interior que vai determinar o seu exterior. É o interior que vai determinar a sua conduta, o seu relacionamento com as pessoas. Podemos ter uma religião de fachada para mostrar aos outros. Podemos ter uma religião meramente nominal, porque nos introduziram nela desde crianças. Mas aquilo não significa nada para nós, porque não olhamos para ali, o coração não está ali. Em Mateus 23, 25 e 26, Jesus censurou a liderança religiosa do seu tempo. E diz ele em Mateus 23, 25 e 26, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Se você vai a um restaurante e vê que só lavam a parte externa do prato e do copo, mas por dentro ainda está o resíduo de comida e de bebida de outra pessoa, você não vai querer. Mas há pessoas que cuidam do exterior, da fachada, do físico, são sarados, parrudos, malham, mas não cuidam da alma, não cuidam do íntimo, não cuidam do que está lá dentro. O interior é mais do que nossos órgãos, o interior é o âmago da pessoa. Quando Jesus nos ordena a cuidarmos do interior, não é para que cuidemos do que comemos e do que bebemos para ter uma boa saúde física. Vocês cuidam do exterior? Quando vocês estão doentes, procuram um médico? Vocês querem ter um corpo sadio? Querem ter uma vida saudável? Vocês têm uma alma saudável? É a pergunta dele. Vocês cuidam do interior? O cantor cristão tem um hino que diz assim: cuida do bem da tua alma, que eterna permanecerá, e tem mais valor que este mundo, só Cristo a salvar poderá.
Quanta preocupação com o exterior, com roupa, com o físico. Quanta preocupação em passar uma imagem boa para as pessoas. Temos uma boa imagem diante de Deus. Queremos vender uma imagem de pessoas corretas para o mundo. Qual é a imagem que Deus tem? Como é que se investe no reino? Cuide da alma. Invista em valores espirituais. Cuide do seu íntimo. Pense que um dia toda esta parte se decomporá, mas espiritualmente você viverá para sempre e na presença de Deus. Esta é a primeira atribuição para o investimento que não se deprecia. Cuide do seu interior, cuide da sua parte espiritual, cuide da sua alma. A segunda vem no versículo 24. Mateus, no capítulo que estamos lendo, 6, 24, traz esta palavra de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus do dinheiro para os pagãos, o deus das riquezas. Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Lutero, em seu comentário sobre o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, disse que nem sempre adoramos a deuses tangíveis, tocáveis, que o Deus de uma pessoa é aquilo que ela mais ama. Muitas pessoas parecem tão religiosas, mas têm deuses outros que não são o Senhor e não são Jesus Cristo. Elas amam a sua profissão. Elas amam, por vezes, uma outra organização. Não tem nada a ver ali com o Johnny dos Atletas de Cristo, mas alguns amam um clube de futebol. Amam um time de futebol. Amam uma ideologia, amam um partido. Eu me lembro de uma pessoa que nunca sequer distribuiu um folheto em sua vida e nunca colocou um adesivo em seu veículo com uma mensagem espiritual. Na época das eleições havia 16 plásticos fazendo propaganda de um determinado candidato. E lá estava ela distribuindo santinhos políticos no comércio. Onde é que está aquilo que nós valorizamos? Não é apenas a questão de política. A idolatria moderna é muito sofisticada. Há pessoas que adoram status social. Quantas pessoas me dizem assim, olha, eu conheço o Evangelho, eu sei que o que se prega lá é verdade, eu sei que o que vocês dizem é a verdade, mas entenda bem, eu tenho uma determinada posição. O que é que vão dizer na minha firma se souberem que eu sou de igreja evangélica? Porque na cabeça deles, evangélico é gente desse tamanho e é lugar de picaretagem. Às vezes o Deus da pessoa é a pseudociência. Eu me recordo quando era noivo da minha esposa, ela fazia biologia na Universidade do Estado da Guanabara. E eu fui buscá-la numa ocasião. E sentei-me ao refeitório da UEG, esperando por ela, e chegou lá um rapaz e pegou um livro que eu estava lendo, O Existencialismo e o Humanismo, de Jean-Paul Sartre. Aí pegou, foi ler, quando abriu, aí estava lá dentro, Biblioteca do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Aí ele falou assim, esse livro é de seminário? Eu falei, é. Você estuda em seminário? Eu disse, estudo. Você faz teologia? Eu disse, faço. Mas é teologia materialista, né? Eu falei, olha, não seja tolo, não tem teologia materialista. Teologia materialista é como água seca e fumaça concreta, teologia. Eu vou ser pastor. Mas você acredita em Deus? Eu disse, lógico. Eu disse, eu não. Eu, universitário é tão bacana, né? Eu estou no primeiro ano de biologia, então os meus estudos me levaram a crer que Deus não existe. Eu falei, bem, a minha noiva está no 4º ano, quando você chegar no 4º ano, talvez você creia. Às vezes o Deus da pessoa é essa pseudo-erudição, arrogância de um intelecto. Eu sou brilhante, eu sou genial. Muitos de nós professamos nominalmente a fé em Deus, mas adoramos outros ídolos, os bens, a família, o trabalho, o status social,
lutamos e nos esforçamos por coisas que não enchem a vida de significado. E Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e as coisas. Em outras palavras, qual é o segundo princípio para se investir no reino? Adore ao Deus verdadeiro. Não ponha sua confiança no que não presta. Tenha sensibilidade para crer em Deus. Permitam voltar a uma outra experiência. Na terceira vez que estive em Cuba, lecionando nos 2 seminários do país, só no seminário de Santiago, quando estava no aeroporto de La Habana para vir para São Paulo, um rapaz puxou conversa comigo. Então perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que eu tinha ido lecionar no seminário, e o rapaz era de uma organização, tinha ido para lá para ajudar o governo cubano a colher cana. E a primeira coisa que ele disse, bem, é que eu sou universitário. Desculpe, universitários, não é marcação, não, por favor. Não fiquem zangados. Eu disse, meu filho, se a conversa for por aí, vai mal. Eu disse, eu sou professor universitário e em nível de mestrado. Onde você está passando, eu passei há 40 anos atrás, não dá. Vamos conversar por outro lado. Mas às vezes é esta, eu tenho sabedoria, eu sou bem preparado. Muitas vezes a nossa divindade é a nossa erudição. Muitas vezes é a nossa religiosidade. Eu sou uma pessoa religiosa. Nós fazemos um ídolo para nós, a semelhança de Mica, que fez um ídolo para si. Colocamos a nossa confiança em coisas, em virtudes, em bens, em religiosidade, em estereótipos. E Jesus diz, adorem o Deus verdadeiro. Para investir, um investimento que nunca se deprecie, põe a sua fé no Deus verdadeiro. Terceiro, confie inteiramente a sua vida a Deus. Versículo 25. Eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí ele dá o exemplo de aves que Deus cuida delas. E depois eu leio de 31 a 33. Por favor, ouçam. Vejam essas palavras. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Viram a ordem de Jesus? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Alguém dirá, é impossível não se preocupar e nem pensar no amanhã. Sim, eu sei. É difícil. Quando eu penso que vem a aposentadoria um dia e eu vou viver dos gloriosos proventos do INPS, como é que não se fica preocupado? Quando se pensa que um dia vai se depender dos bons hospitais que nós temos, dos planos de saúde, como não ficar preocupado? Quando se vê valores pelos quais lutamos e neles colocamos a vida, sendo desmontados pela mídia, a exaltação do homossexualismo, da pornografia, da dissolução da família, como sendo o suprassumo da sofisticação intelectual, como não ficar preocupados? Jesus não disse para não pensar no amanhã. Jesus disse para não se preocupar com amanhã, não se afligir, não se desesperar. Previdência é uma coisa. Ele ensinou a previdência. Vejam só como Jesus ensinou a previdência. Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Previdência, planejamento sim. Ansiedade não. Quer investir no reino?
Entregue a vida a Cristo. Isso aqui são palavras de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, essas preocupações lhes serão acrescentadas. É tão simples. Entregue a vida a Deus, Ele cuida. Isso quer dizer que se eu entrar para a sua igreja, eu nunca vou ter problema. Se eu dissesse isso, eu mentiria, porque eu tenho. As minhas ovelhas têm problemas. Todos nós temos. E graças a Deus por eles, porque eles nos ajudam a crescer e a amadurecer. Eu não quero ser uma eterna criança, protegida por papai e mamãe. Então, se eu ralar o joelho, já vem correndo soprar, colocar mertiolate e band-aid. Eu quero ser capaz de me levantar sozinho e superar as minhas dificuldades. Não é que você nunca vai ter problemas, mas você terá certeza que no meio dos problemas a presença de Jesus estará na sua vida. Que Ele vai cuidar, que Ele vai orientar, que Ele vai amparar. Em vez de se afligir, confie. Problemas você vai ter. Mas sabe qual é a diferença? Já estou chegando ao fim, mas lembram da história de Pedro, quando Jesus apareceu andando sobre as águas? Eles estavam apavorados com as águas, Jesus apareceu andando. Aí disse, não temais, sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. Aí ele foi. E diz o texto que enquanto ele olhava para Jesus, ele foi bem. De repente, diz o texto bíblico, ele olhou para as águas. E aí afundou. A questão não são as águas. A questão é onde está o olhar. Quando o olhar está posto em Cristo, firme e seguro, nós podemos superar essas dificuldades. Há membros desta igreja que passam por dificuldades e passaram por lutas muito grandes. E a única explicação que tenho para o fato de terem sobrevivido até hoje é o poder de Cristo na sua vida. É por isso que ele diz, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, para investir no reino, um investimento seguro, confie a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Ele. E Ele vai cuidar. Um investimento que não se deprecia, como fazê-lo? Primeiro, cuide da sua alma. Segundo, adore ao Deus verdadeiro. Terceiro, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Parece receita, tão simples, tão fácil, mas não estou simplificando. Estou simplesmente dizendo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é tão fácil. Se você entrega a sua vida a Cristo, a vida é dele. E Ele ajuda você. Ontem, estava conversando com uma pessoa, anteontem. E esta pessoa disse, puxa, eu não acredito, ela dizendo que vai fazer 25 anos que eu fui batizada. E eu disse, pois eu fiz 40. Este ano fiz 40 anos de membro de igreja. 40 anos que aceitei a Cristo. Costumo dizer que das decisões acertadas, esta foi a maior de todas. 1000 vezes voltasse o tempo atrás, 1000 vezes tomaria a mesma decisão. Poderia mudar em muitas coisas, mas 3 coisas eu faria de novo. Eu aceitaria a Cristo, eu seria pastor e eu casaria com a mesma mulher. Porque são coisas que deram certo. Mas sem dúvida, o maior investimento que uma pessoa pode fazer é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode perguntar a qualquer um. Pode perguntar a qualquer pessoa que entregou a vida a Cristo e que o segue há anos, se ela está arrependida. Você nunca vai achar alguém arrependido. Então, nesta noite, eu quero convidá-lo a fazer um investimento que vai durar por toda esta vida e vai durar até e na eternidade. A entrega da sua vida a Cristo. É um investimento que vale a pena.